Será que é possível não sentir ansiedade? Nesse vídeo eu vou te mostrar que o primeiro passo para a gente poder lidar melhor com as nossas ansiedades é entendendo um pouco mais sobre ela. Então, se você quer lidar melhor com a sua ansiedade, esse vídeo é para você. Saudações, eu sou Rafael Bauti, seja muito bem-vindo ao Inner Innovation. Eu me propus a gravar esse vídeo para poder responder uma pergunta que eu recebi: por que algumas pessoas são ansiosas e outras não? Eu começo dizendo que essa pergunta não tem resposta. A primeira coisa que nós vamos fazer é problematizar um pouco essa pergunta. É uma coisa que geralmente psicólogo adora fazer. A primeira coisa é: ninguém é ansioso, porque ninguém é definido por uma condição ou um aspecto da sua existência. Provavelmente você não diria para uma outra pessoa: você é medo. E nesse caso, associando a ansiedade a uma emoção, a gente está tendo um olhar para a ansiedade como algo natural, um fenômeno psíquico comum a todos nós humanos. O que de fato é, e depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas você também não diria para uma pessoa: você é prostatite? Você é um cálculo renal? Então também existe esse olhar para determinadas condições humanas como sendo algo intrusivo, algo externo, algo que não faz parte de quem nós somos. Então, como analogia, se a gente olhar para a ansiedade como sendo este algo intrusivo, algo patológico, algo que nem todo mundo experimenta. Contudo, eu vou aproveitar o gancho para poder falar de uma coisa importante, rapidinho. Às vezes a gente usa determinadas definições para falar sobre condição de um ser humano. Você é autista, você é bipolar, ou enfim, qualquer outro tipo de condição, muitas vezes associadas a um quadro grave de saúde. E às vezes as pessoas que estão com quadros graves, às vezes uma doença degenerativa, ela se sinta como sendo este sujeito, etiquetado pela sua doença, pela sua condição. Como terapeuta, é muito comum que com esse tipo de paciente a gente ajude ele a perceber que ele não é definido por uma condição, que a vida dele não pode ser completamente explicada por um aspecto. E também acho que vale a pena trazer esse conteúdo, falar um pouco sobre isso, mesmo que rapidamente nesse vídeo, porque eu acho que como produtor de conteúdo, em certo sentido, faz parte da minha função aqui. Essa é a primeira resposta para essa pergunta. Você não é ansiosa. E eu diria que talvez, muito provavelmente, se apropriar disso, se apropriar do eu sou ansiosa, talvez seja mais prejudicial do que aquilo que você sente ou experimenta enquanto sintoma da sua ansiedade. E você percebe que isso pode estar, inclusive, ampliando, aumentando o seu desconforto e os seus sintomas. Olha, a gente sabe que às vezes a gente, o trabalho médico, ele dá um diagnóstico para um paciente e mesmo que esse paciente ainda não tenha nenhum sintoma, é dito assim, às vezes você dá um diagnóstico de que, infelizmente, você tem uma doença degenerativa e ao sair do consultório esse paciente já está mancando. O que a gente quer dizer com isso? Às vezes quando a gente recebe esse diagnóstico, isso que eu chamei de etiquetamento, se a gente se apropria dele, a gente já começa a lidar como sendo isso. E isso tende a progredir, a gente está mais suscetível a essas questões. Cuidado, não se aproprie deste ser ansioso. A ansiedade é algo natural, todo ser humano experimenta. A grande diferença é que a gente vai interagir com ela com intensidades diferentes a partir de estímulos diferentes. Porque nós temos uma maneira de compreender, de representar o mundo, os estímulos externos, que vai ser modulado por nossas crenças. E isso é singular. Pense na seguinte cena: uma pessoa que ela precisa do seu salário, do seu trabalho para poder sustentar os seus filhos e a si mesma. E se ela por acaso perder o emprego, ela realmente acredita que ela vai passar necessidade, possivelmente vai passar fome. E aí, ela recebe a notícia de que a empresa que ela trabalha vai precisar cortar algumas pessoas do quadro de funcionários. Essa notícia já é capaz de deixar essa pessoa ansiosa. Mas, do seu lado,
né, o seu colega de trabalho pensa: ah, se me mandarem embora vai ser até bom, porque eu finalmente vou mudar de cidade, que é uma coisa que eu tô querendo faz muito tempo. Ou seja, o que nós sentimos tem sempre um sentido, mas esse sentido só pode ser decifrado com base no nosso sistema interno de crenças, de valores, de condições, de sensações e toda essa complexidade da nossa arquitetura simbólica. Nem sempre é simples entender. Na verdade, eu diria que nunca é simples entender nosso universo interno. Ele costuma ser bastante complexo e por isso é muito interessante quando a gente tem a possibilidade de ter um terapeuta nos acompanhando, ajudando a gente a perceber e a nos entender melhor. Se para você isso faz sentido, confere aí alguns links na descrição que podem te ajudar a achar um terapeuta e a se envolver com mais conteúdo que vai te ajudar a se compreender, a compreender melhor como você funciona. Então talvez este outro que não sente ansiedade que você está falando, ele esteja apenas cômodo. Ele talvez não se sinta ameaçado por situações ou por coisas que você achou que ele deveria se sentir ou que culturalmente as pessoas normalmente se sentem. Mas pode ser que ele sinta, apenas não expresse. Ou pode até ser que ele expresse de uma maneira que você não consegue perceber. Independente disso, eu acho que a grande questão é tomar cuidado com comparação, com achar que as pessoas não sentem ou não experimentam determinadas coisas da natureza humana e talvez até direcionar a atenção demais para isso. Porque eu acho que a grande questão nesse tipo de situação é: eu experimento uma coisa que eu nomeio como ansiedade. Como é para mim experimentar isso? O que isso significa na minha vida? Quando que isso aparece? Por que aparece? Até que ponto isso é uma resposta natural e até que ponto ela se modula, ela se configura com base no sujeito que eu sou, na minha história de vida, nas minhas questões. Olhar para você vai te trazer muito mais possibilidade de ganhos, de entendimento e de evolução na maneira como você lida com a sua ansiedade do que pegar referência de outras pessoas. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho nisso, a você entender um pouco melhor a ansiedade, entender que ela é despertada de maneiras diferentes de acordo com, as suas crenças, os seus valores. E se você ficou se perguntando: tá, Rafael, mas eu não entendi muito bem o que é ansiedade. Eu tenho outro vídeo no canal que eu vou te explicar um pouco melhor o que é ansiedade, para que você pense como a ansiedade se aplica na sua vida. E claro, tem muito mais coisa para poder falar sobre o assunto, não é em 2 vídeos que a gente consegue tratar desse assunto tão complexo. Então, se inscreve no canal, procura outros vídeos aqui. A gente tem vídeos específicos sobre ansiedade, mas vídeos que vão te explicar a entender os seus aspectos emocionais, entender as outras emoções, entender como que elas funcionam e etc. Isso tudo é fundamental para você trabalhar sua inteligência emocional, para você trabalhar seu autoconhecimento. Então confere os links aí na descrição desse vídeo. Eu tinha pensado em falar nesse vídeo também sobre uma outra frase muito comum, que as pessoas dizem algo como por que é que eu tenho ansiedade? Ou por que que o fulano não tem ansiedade? A gente também pode problematizar isso, esse sentido de ter, de possuir, mas para não deixar esse vídeo muito longo, eu não vou falar disso. Se vocês acharem interessante, deixa nos comentários que eu produzo um outro vídeo falando um pouco mais sobre ansiedade e tratando mais sobre essa frase. Então é isso aí, vou ficando por aqui, até a próxima.